Olá, turmas lindas! Voltamos para fazer a revisão da aula 8.2, revendo aí alguns conceitos desta aula e depois nós vamos para a revisão das atividades. Vamos lá, então? Então, estudante, olha, lembra que eu sempre dou esse aviso aqui para vocês. Fazendo anotações, não assista só aqui a nossa revisão, não, viu? Porque muitas vezes vocês vão perder aí algumas explicações, né? Então, vamos aos conceitos aqui, direto nos conceitos principais que nós abordamos na aula anterior. Falamos dos períodos da história da filosofia grega, 4 grandes períodos, né? Que foi o período pré-socrático, socrático, sistemático e o período helenístico. O período pré-socrático ou cosmológico, né? Fim do século 7 a.C. ao século 5 a.C., quando a filosofia se ocupa, então, sobre a origem do mundo e as causas das transformações da natureza, que chamamos de arqué, busca, né? Busca de resposta. Quer dizer, então, essa palavra, o que está à frente, a origem, o começo, buscar resposta sobre algo, né? Arqué pode ser entendida como realidade primeira, que deu origem a tudo o que existe, e substrato fundamental, que compõe as coisas, força ou princípio, que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Então, a busca da arqué, esse período pré-socrático, em que os filósofos se afastam das explicações mitológicas e buscam, então, o conhecimento racional das coisas, que é a razão, né? O logos. Período socrático, então, são os filósofos ali do século 5 a.C. até o século 4 a.C. Então, a filosofia investiga as questões humanas, ética, política, também as técnicas, né? Eles buscam compreender qual é o lugar do homem no mundo. Então, se afasta só das explicações mitológicas, da relação do homem com os deuses, né? Antes da instituição da democracia, as cidades eram dominadas pelas famílias ricas, né? Aristocráticas, senhores e senhoras donos das terras e do poder militar. A virtude era aratê, né? Nesse período, esses aristocráticos tinham como educação o belo, a beleza e a bondade. Era uma classe social urbana que desejava o poder político e com isso surge a formação do bom cidadão. A nova educação estabelece então um padrão ideal de formação do bom orador, isto é, aquele que sabe falar em público e persuadir os outros na política. Então, com essa nova sociedade aristocrática na cidade, eles passam a ter como ideal uma educação que formasse o cidadão completo, né? Orador, alguém que sabe persuadir, alguém que sabe falar ao público, né? Ou seja, um político, né? Não mais só a formação do cidadão, do indivíduo belo e bom, né? Período sistemático. Ocorre ali no fim do século 4 a.C. ao 3 a.C. A filosofia buscava reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado pelos filósofos cosmológicos, né? Ali no período socrático, e pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. Na verdade, o período sistemático, eles querem superar os filósofos socráticos e os filósofos pré-socráticos, né? Eles, então, desenvolvem a teoria do conhecimento, a psicologia e a lógica. Os filósofos procuravam, então, encontrar fundamento de todas as coisas. Ou seja, essa investigação, século mais tarde, foi designado como metafísica. A filosofia passa a ser o conhecimento da totalidade das práticas humanas.
período helenístico, o último período que nós estudamos, ou greco-romano, fim do século III ao século IV depois de Cristo. Então, aqui já ultrapassou o período, né, do período antigo, já inicia um novo período histórico, que é a Idade Média. A filosofia se ocupa, então, das questões de ética, conhecimento humano e das relações do homem com a natureza e também com os deuses, né? Ou seja, eles querem conhecer sobre tudo, né? Na verdade. A polis grega, ou seja, a cidade grega, já não é mais o centro político. E os filósofos passam a ser referências também, né? Pois a Grécia se encontra sob o domínio do Império Macedônico e de Roma. Datam desse período 4 grandes sistemas que influenciaram o pensamento cristão em formação nessa época. Então, foram as outras religiões, né, que passaram também a influenciar na filosofia. O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Muito bem, fizemos aí uma revisão rápida desta aula e agora vamos para a correção das atividades. Estudante, vamos lá então para essas. Muito bem, estudante, vamos lá para a correção das atividades. Vamos para a tela. Eu não passei a tela aqui das atividades, mas você já sabe que depois dessa tela vem correção das atividades, né? Esqueci de passar. Então, vamos para a leitura da questão 1. Uma pergunta sobre conteúdo da aula. Período sistemático. O terceiro ocorreu entre o final do século IV a.C. e ao final do século III a.C. Foi quando a filosofia se interessou em mostrar que tudo, inclusive o fundamento de todas as coisas, pode ser objeto de conhecimento filosófico. Qual foi o principal filósofo que faz parte desse período? Nós falamos de 4 períodos e o período sistemático. Qual foi? Aristóteles. Lembra que ele, nesse período, reuniu todos os conhecimentos filosóficos dos seus antecessores, né? Então, ele reuniu praticamente uma enciclopédia, né, sobre os conhecimentos filosóficos, reuniu, e hoje nós podemos estudar essas várias áreas, né, e formas de pensamento filosófico grego. Então, letra D, resposta da questão 1. Questão 2. No primeiro período da filosofia antiga, o objetivo era construir uma cosmologia, que é a explicação racional e sistemática das características do universo. Cosmo, nós sabemos que é uma palavra que está relacionada ao universo, cosmo, e logia, estudo do universo, que substituísse a antiga cosmogonia, explicação da origem do universo baseada nos mitos. Assim, com base na razão e não na mitologia, os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial ou substância primordial. De acordo com o pensamento dos gregos antigos, o que é a arqué? Arqué é o nada, o vazio? Não. É o elemento substancial que deu origem a todos os deuses? É o elemento que faz a separação entre deuses e humanos? É o elemento substancial que se deu origem a todos os seres humanos? É a matéria-prima existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas? Arqué era o sentido de buscar respostas, né? Buscar a origem das coisas. Então, a resposta é a matéria-prima existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas. Então, é a origem das coisas. Poderíamos... não, aqui é a origem dos deuses. Então, a letra E está correta, viu?
é a matéria-prima existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas. É a origem das coisas, né? A busca pela origem, pela resposta das coisas. Né? Questão 3, uma questão do Enem. Então, vamos fazer a leitura dessa questão. Enem 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem da matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário de termos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estados de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Então, estudante, esse texto aqui faz referência aí, né, sobre a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-lo a sério? Então, vai ter muito dessas perguntas, dessas falas, né, dessas frases filosóficas que a gente fica sem entender. Ah, mas não faz sentido. Né? Tinha os filósofos que acreditavam que tudo era criado por meio da água. E se formos fazer algumas análises, vamos perceber que 75% da Terra é água, né? Tudo é água. O corpo humano é água. Sem água, o nosso corpo não vive. Então, faz algum sentido, né? Que a água, parece que tudo tem origem na água. Não é verdade? Tudo tem, somente os seres vivos, né? Os animais, as plantas, os humanos. E a própria Terra precisa de água. Então, algumas coisas fazem algum sentido. Então, vamos nos deparar com muitas ideias dos filósofos que nós ficamos assim, o que esse cara está falando não tem nada a ver, mas depois nós vamos analisar que tem, sim, alguma coisa a ver, né, com o que nós observamos. Então, vamos para a pergunta, vamos para a tela. Esse texto aqui é de Nietzsche, né? Um filósofo, Crítica Moderna, os pré-socráticos. Tem muitos. Nietzsche, um filósofo moderno, ele faz muitos comentários sobre os filósofos antigos. Né? Ele entendia bem. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. Vamos lá ver a resposta. Eu vou direto para a resposta, vou ficar pensando muito, não. Vamos lá, a necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Então, essa é a resposta. O impulso para transformar mediante justificativa, o desejo de explicar usando metáforas, a ambição de expor de maneira metódica, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos. Então, são perguntas aí que podemos excluir, e a correta letra A, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Então, queridos, nós sabemos que os filósofos pré-socráticos já romperam com o pensamento mitológico, dentro dos filósofos mitológicos, ou seja, tinham como ideia a forma racional da explicação da existência das coisas, né? Por meio, então, da racionalidade. Última questão. No período da filosofia antiga, conhecido como socrático ou antropológico, o que era investigado? Boa pergunta, né? O que era investigado nesse período aí socrático? Os pré-socráticos também já se afastaram dos mitos, das lendas gregas, né, dos deuses, ali do relacionamento dos gregos com os homens. Os pré-socráticos já romperam e buscaram, então, origem das coisas pela racionalidade, também da relação do homem com a natureza. E os socráticos? Antro, quer dizer homem, lógico, estudo do homem. Então, o que os filósofos socráticos investigavam?
quando a filosofia investigava as questões humanas e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Então, eles deram sequência àquilo que os pré-socráticos já tinham também como ideia, né? Questionamento sobre a relação do homem com a natureza. E eles dão sequência. Porém, eles buscam respostas ao lugar, né? No homem no mundo, mas de forma mais racional, né? Faziam, então, questionamentos, investigação sobre a relação do homem no mundo, da sociedade, por isso o desenvolvimento da democracia, da ética, da política, do cidadão na polis. É um período em que há o desenvolvimento da polis. Então, por isso o homem é aí o centro da investigação dos filósofos socráticos. Muito bem, concluímos a nossa correção. Estudante, então, tivemos aí uma aula muito importante para falar da origem da filosofia. Identificamos aí 4 períodos, então vocês fiquem atentos a esses períodos, não precisam decorar o nome desses filósofos, né? São vários, né? Nem eu decoro. Tudo bem que eu não estudo a filosofia há muito tempo, né? Tem uns 4 anos, 5 que eu fiz o curso da graduação, a segunda licenciatura em filosofia, porém não continuei estudando, porque eu estava focada na arte, né? Em outras áreas. Então é difícil, não dá para você ficar o tempo todo decorando esses nomes, esses filósofos, mas precisamos fazer esse mapa conceitual, né? Ali como identificamos, né, a origem da filosofia, desses períodos, para chegarmos até o período moderno e contemporâneo. Vai ser fácil a compreensão quando estivermos estudando a filosofia mais atual, certo? Então, obrigado pela atenção. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá. Fiquem bem e voltem tranquilo para casa.